Tem um ditado que diz que cachorro velho não aprende truque novo, mas isso é um pouco burro, já que humanos não são cães. Somos muito melhores do que eles em aprender truques novos, ainda mais quando estamos falando sobre o mundo das artes marciais mistas. Esse processo normalmente é gradual, leva tempo até o atleta aprimorar e aperfeiçoar suas habilidades ao longo de uma carreira. Pense em caras como Michael Bisping, Dustin Poirier e Max Holloway, por exemplo. Progressão clara e constante, mas de vez em quando um lutador dá um grande salto de performance assim, do nada. E eu não tô nem falando sobre alguém como Vitor Belfort, parecendo o Hulk aditivado em 2013. Eu tô falando sobre lutadores que tiveram carreiras medianas no MMA e nos surpreenderam do nada, se tornando grandes forças do esporte da noite pro dia. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 lutadores que mudaram da água pro vinho. Número 10, Charles do Bronx. Charles do Bronx está em terceiro lugar no ranking oficial da categoria dos leves do UFC atualmente, mas muita gente o vê como o número 1 e o grande merecedor de uma chance pelo cinturão dos leves que ficou vago. Opa, peraí, mas isso já rolou, o Charles vai disputar o cinturão, olha que coisa boa. E quem sabe ele pode até trazer Khabib Nurmagomedov de volta. E olha que é boa a chance de uma luta entre os dois ser competitiva, tanto que a gente colocou na nossa lista de lutas que a gente precisa ver em 2021. E com razão, já que o Charles dominou o Tony Ferguson no UFC 256, sem deixar dúvidas que ele é um competidor de primeira linha até 70 quilos, mas nem sempre foi assim. Vamos voltar no tempo 11 anos, quando Charles entrou pela primeira vez no UFC. Ele não conseguia engatar a terceira marcha, ele era claramente talentoso, o que é evidente por seus 10 bônus de performance e o recorde de finalizações na história do UFC, mas sempre que avançava no ranking, tropeçava em alguém mais experiente. Sua primeira derrota foi uma finalização para Jim Miller, no UFC 124, e teve o estranho no contest contra Nick Lentz e o nocaute para Donald Cerrone. Charles conseguiu 2 vitórias e desceu para o peso pena, uma divisão em que acabaria falhando 3 vezes na balança, perdendo 2 seguidas e depois 2 de suas próximas 3. Você lembra como foi, né? Holloway, Swanson, Edgar, Pettis, o brasileiro estava perdendo para talentos de primeira linha, mas parecia que depois de 8 anos esse talvez fosse o seu limite no esporte. Ele mudou de equipe para chutebox Diego Lima logo depois e voltou ao peso leve, vencendo 9 das próximas 10, finalizando e nocauteando todo mundo. Mas ele só se tornou um grande nome de vez com o domínio absoluto sobre Ferguson, e ele também mudou o seu cabelo, que fez total diferença. Número 9, Rose Namajunas. John Hackleman disse ao MMA On Point uma vez que você não conhece realmente um lutador antes dele completar 10 lutas profissionais. E vou te contar, Rose Namajunas comprova essa teoria. O tamanho enxuto da divisão peso palha feminino em 2013 significava que a ascensão no ranking seria muito mais rápida para uma jovem lutadora do que em divisões mais estabelecidas. Namajunas se apresentou ao mundo com 2 finalizações da noite consecutivas para iniciar sua carreira, incluindo um armlock voador em apenas 12 segundos, mas depois perdeu por pontos para Tisha Torres logo quando começava a se tornar uma estrela em potencial. Rose seguiu seu caminho até a 20ª temporada do TUF, mas não conseguiu conquistar o título peso palha inaugural contra Carla Esparza. Namajunas teria então 3 vitórias consecutivas, mas voltaria a perder em uma eliminatória pelo título contra Karolina Kowalkiewicz. Uma vitória de alto nível sobre Michelle Waterson colocou Rose novamente na rota pelo título e dessa vez contra a invicta Joanna Jedrzejczyk, que era considerada uma das melhores lutadoras peso por peso do mundo na época. Rose era o grande azarão da noite e ninguém tinha a menor ideia de que veríamos uma performance impecável, seguida de um nocaute avassalador sobre Joanna em menos de 3 minutos de luta. Rose desabrochou e deu um salto tão grande que houve uma revanche imediata só para ter certeza de que não era sorte, e não foi. Namajunas dominou a segunda luta, vencendo por decisão dessa vez. Número 8, Robert Whittaker. Existia um lutador que simplesmente estava na categoria errada, e esse era absolutamente o caso de Robert Whittaker. O cara foi bem no meio médio por um tempo e até venceu uma temporada do The Ultimate Fighter, mas as derrotas consecutivas para Kurt McGee e Wonderboy Thompson mostraram que seu peso natural havia mudado um pouco, e ficar no meio médio estava reduzindo sua capacidade de treinar. Ele tinha pouca energia e não conseguia comer tanto quanto seu corpo precisava. Whittaker decidiu então que poderia treinar e não ficar completamente esgotado se subisse de categoria, e ele estreou no peso médio contra Clint Hester em novembro de 2014, uma luta que lhe renderia 2 bônus. A partir daí, Whittaker acumularia mais 3 vitórias consecutivas antes de passar pelos principais contenders da divisão, Derrick Bronson e Ronaldo Jacaré, nas lutas principais da noite. Whittaker conquistaria o cinturão do UFC em sua próxima luta contra o terrível super-humano Yoel Romero. Com uma única derrota para o atual campeão Israel Adesanya, Whittaker tem sido perfeito no peso médio e ainda é uma parte importante da imagem do título. Se vencer Kelvin Gastelum na próxima luta, pode ser que ele tenha uma nova chance pelo cinturão. Número 7, Jan Blachowicz.
Depois de chegar ao UFC como campeão dos meio pesados do KSW, Jan Blachowicz anotou um nocaute técnico sobre o popular Ilir Latifi na casa do rival, na Suécia, mas perdeu 4 de suas próximas 5 lutas, o que obviamente não foi bom. Depois de se recuperar com 4 vitórias consecutivas, que incluíram 3 bônus de performance sobre caras como Jared Cannonier e Jimmy Manuwa, Blachowicz foi nocauteado por Thiago Marreta em uma luta que definiria o próximo desafiante de John Jones. Após a decepcionante derrota, Blachowicz deu a volta por cima de forma impressionante, ao dar as boas-vindas ao ex-campeão dos médios Luke Rockhold na divisão. Rockhold era o favorito nas casas de apostas, mas ninguém sabia que testemunharíamos o nascimento do lendário poder polonês. Blachowicz destruiu o ex-campeão com um nocaute digno de bônus da noite, seu primeiro nocaute desde um chute na cabeça aplicado no KSW 13 lá em 2010. Blachowicz anotaria mais uma vitória no UFC, dessa vez contra Ronaldo Jacaré em São Paulo, e novamente emplacaria um nocaute, agora contra o duríssimo Corey Anderson. O esporte é feito de níveis e Jan tinha subido de prateleira. Com John Jones abandonando o título para lutar nos pesados, as portas se abriram para um novo campeão, dando a Blachowicz mais uma oportunidade de demonstrar o poder polonês com um nocaute técnico sobre Dominic Reyes. E até rimou, Blachowicz já defendeu o cinturão pela primeira vez, freando a ascensão de Israel Adesanya e agora deve enfrentar Glover Teixeira no segundo semestre de 2021. Número 6, TJ Dillashaw. Eu sei que seus dedos estão coçando para comentar alguma piada sobre o doping de TJ Dillashaw e que o suquinho aditivado dele ajudou muito, né? Eu sei, mas sendo justo aqui o crescimento de Dillashaw como lutador, com todo o devido respeito aos aprimoradores de performances e às maravilhas que a ciência pode criar, tem muito mais a ver com Duane Ludwig do que com qualquer substância ilegal. Dillashaw chegou ao MMA como grande promessa. Ele teve uma carreira sólida no wrestling e juntou-se a Team Alpha Male em 2009, quando entrou no The Ultimate Fighter e caiu diante de John Dodson. Ele tinha algumas boas ferramentas, mas não todas, principalmente no mais alto nível do esporte. Na verdade, sua única vitória oficial por nocaute antes de Ludwig aparecer na Team Alpha Male foi na Capital Fighting Championship em 2010. Ludwig se tornou o principal treinador da Alpha Male em 2013 e de todos os seus alunos, foi Dillashaw que fez de Duane o Bill Belichick do seu Tom Brady ou então o Jorge Jesus de seu William Arão. Ele tinha um jogo de trocação avançado que TJ precisava para subir ao próximo nível do UFC, e em cerca de um ano sob a sua batuta, ele teria a oportunidade única de lutar pelo título com um dos melhores lutadores peso por peso do planeta, Renan Barão. Em uma das maiores surpresas da história do MMA, Dillashaw dizimou o Barão, dando uma aula de MMA antes de nocautear no 5º round. TJ e Ludwig permaneceriam juntos e se separariam da Alpha Male, fazendo Dillashaw campeão, ou pelo menos um dos principais nomes do UFC desde então, menos na suspensão de 2 anos, claro. Número 5, Jorge Masvidal. É incrível o que um pouco de folga pode fazer. Ninguém esperava que Jorge Masvidal se tornasse a maior estrela do UFC em 2019. Game Brad tinha um cartel honesto de 32 vitórias e 13 derrotas na carreira, lutador profissional desde 2003. Em todo esse tempo, ele apenas lutou por um grande título uma vez e não ganhou. 4 de suas 5 derrotas no UFC foram decisões divididas, depois de um ano e meio fora do octógono, com 2 derrotas seguidas antes disso, Masvidal estava caminhando em direção à demissão, mas durante esse tempo longe, Jorge salvaria sua carreira com os métodos mais inusitados. Filmando um reality show para Telemundo na República Dominicana por 3 meses, foram 90 dias sem telefone e sem internet, nada além de seus próprios pensamentos. Masvidal acredita que esse tempo salvou sua carreira, ele repassou mentalmente todas as suas derrotas e determinou que os juízes não poderiam mais fazer parte da equação se ele quisesse vencer. Ele precisaria nocautear os seus rivais, batizar seus oponentes como ele mesmo definiu. Seja mais agressivo, ataque mais. Ninguém esperava que Masvidal vencesse Darren Till em Londres na sua volta, e mesmo que Till estivesse em baixa depois de disputar o título com Tyron Woodley, todos o viam como futuro. Não tanto para Masvidal, que nocauteou Till de forma absolutamente deslumbrante. Nos bastidores, ele enlouqueceria os fãs novamente após uma discussão com Leon Edwards. E você sabe o resto dessa história, o nocaute mais rápido da história do UFC, o cinturão de mais casca-grossa da MMA, uma chance pelo título dos meio-médios. Então, da próxima vez que você estiver estagnado, que tal fazer um reality show? Número 4, Robbie Lawler. Robbie Lawler tinha 20 anos quando teve um início promissor em sua carreira no UFC em 2002, vencendo 3 consecutivas. No entanto, o jovem trocador da Meletith Fighting Systems perderia 3 de suas próximas 4 lutas, sendo parado em cada uma de suas derrotas, encerrando seu ciclo no UFC. Ninguém poderia prever lá em 2004 que Lawler voltaria depois de uma odisseia no MMA que durou uma década para conquistar o cinturão do UFC. Depois de se recuperar por alguns anos e se tornar o campeão dos médios do Elite XC, Robbie foi contratado pelo Strikeforce quando aquele evento acabou.
ganhou. Com um plantel de talentos muito maior, Lawler lutou mais vezes, perdendo 4 de 6 lutas nas divisões dos médios, incluindo uma luta pelo título com Ronaldo Jacaré. O evento que ele lutava foi novamente absorvido por uma empresa mais forte e Lawler voltaria ao UFC após 9 anos afastado. Lawler fez algumas mudanças importantes, como voltar ao meio médio e trocar a Millet pela American Top Team. Após vencer Josh Koscheck por nocaute técnico em seu retorno no UFC 157 para ganhar o bônus de nocaute da noite, Rob nocauteou Bob Volker e anotou a maior vitória de sua carreira, uma decisão dividida sobre o promissor Rory MacDonald, ganhando uma chance pelo título vago. Lawler não foi bem, mas conquistou o cinturão no final daquele ano e nos presenteou com 2 das defesas de títulos mais épicas da história do UFC. Número 3, Bas Rutten. Imagine ser um pioneiro do MMA no início dos anos 90 e não ser um striker e nem um grappler. Não seria muito bom para a maioria das pessoas. Claro, você é um faixa preta de 2º grau em karatê e isso é ótimo, mas se alguém te colocar numa leg lock, isso pode muito bem acabar com seu joelho e você não será capaz de explicar o que diabos aconteceu. Bas Rutten entrou no Pancrase em 1993 com muito pouco treinamento de vale tudo e foi finalizado pelo fundador do evento, Masakatsu Funaki, logo depois. Para ajudá-lo a dominar seu jogo de chão, Rutten começou a gravar e revisar suas sessões de treinamentos e contratou Funaki para treiná-lo no MMA. Após uma série de vitórias, incluindo uma por finalização, Bas sofreria outro revés pelas mãos de Ken Shamrock, que o derrotaria com mata-leão. Isso forçou Rutten a abandonar a trocação em seu treinamento, porque ele já era muito bom nisso, mas continuava sendo atropelado no chão. Mais tarde, naquele ano, Rutten perderia uma decisão polêmica para Frank Shamrock e em seguida seria finalizado pela segunda vez por Ken em uma luta pelo título do Pancrase. A essa altura do campeonato, Bas Rutten já estava treinando 3 vezes por dia e foi aí que as coisas mudaram. Rutten finalizou 7 de seus próximos 8 adversários, vingando sua derrota para Frank Shamrock 2 vezes, vingando também sua derrota para Funaki e se tornando 3 vezes o rei do Pancrase, e sem nunca perder outra luta em toda a sua carreira, que durou mais de 20 lutas, se aposentando com mais vitórias por finalização do que nocaute. Pois é, parece que ele finalmente aprendeu esse tal de MMA. Número 2, Anderson Silva. O ano é 2003, o maior peso médio de todos os tempos, está se aposentando antes mesmo de completar 13 lutas profissionais de MMA. Ele acabou de perder para Dairo Takahashi no Pride 26. Anderson Silva estava de saco cheio. Como representante da Shootbox na época, as coisas simplesmente não estavam dando certo para a futura lenda da equipe. Seu estilo e filosofia não extraíam o melhor de Silva. Ele tinha potencial, mas algo simplesmente não se encaixava. Depois de perder para Takahashi, Anderson realmente não via mais opções ou como crescer no esporte, e foi aí que os irmãos Nogueira mudaram a cabeça de Spider, o encorajando a fazer parte da Brazilian Top Team. A partir daí, Anderson se transformaria no maior do mundo que entrou no UFC e aniquilou Chris Lieben, que tinha ficado invicto com 5 vitórias desde a entrada no Ultimate. E Spider então chegou ao UFC como campeão dos médios do Cage Rage. E em apenas 3 anos, com uma nova equipe e 6 vitórias, Anderson viria a destruir Rich Franklin para se tornar o campeão dos médios. E a gente tá careca de saber o resto dessa história. Anderson Silva subiria a níveis estratosféricos no esporte, e ele acredita o salvamento de sua carreira aos irmãos Nogueira. Dada a transformação que ocorreu no seu jogo, a gente pode dizer que é bem justo. Número 1, Amanda Nunes. Todos nessa lista subiram de nível de maneiras sólidas e inesperadas, mas apenas uma pessoa passou de talento para a maior de todos os tempos. E o nome dela é Amanda Nunes. A certa altura do campeonato, a Amanda tinha perdido 3 de 6 lutas para Alexis Davis, Sara Delilo e Cat Zingano no Strikeforce, Invicta e UFC respectivamente. Naquela época, ninguém imaginava que a leoa fosse de alguma forma a maior lutadora de todos os tempos. Mas uma grande mudança veio em sua carreira quando ela ingressou na Super Academia American Top Team em 2014. Após a derrota para Zingano, Nunes somaria 3 vitórias, incluindo uma decisão sobre Valentina Shevchenko, que na época não soava tão impressionante como atualmente. Em sua primeira oportunidade de título contra Miesha Tate, no histórico UFC 200, Amanda era o grande azarão. Quando ela brutalizou e sufocou a campeã em pouco mais de 3 minutos, você pensaria que naquele momento a comunidade teria notado a transformação. Mas a vitória colocaria Nunes naquele momento frente a frente com Ronda Rousey, e o UFC havia apenas como uma chance de reconstruir a americana, maior nome do esporte em termos de marketing. E foi aí que Amanda esmagou completamente Ronda em apenas 48 segundos. As pessoas finalmente começaram a notar que a mulher era sinistra. Títulos conquistados em 2 categorias de peso até hoje, uma série de conquistas que parecem eternas, incluindo a primeira grande derrota de Chris Borg, colocaram Amanda no topo da lista de maiores de todos os tempos de uma forma difícil de argumentar. E aqui vai um salve para Tommy Two Hold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @Tommy2Hold. E um salve também para Thomas Walt, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Thomas no Instagram através do @BigBeatVisual. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.